Portanto, nós vamos ver, sim, pessoas se desviando, pessoas que vêm empolgadas servir a Deus e daqui um pouco está no mundo e não aconselha mais, não recebe mais um conselho, não aceita mais um resgate, que fala que o mundo para ela tá bom demais e que é na igreja, muitas das vezes tem isso, né? A pessoa sai da igreja e aí fala assim, na igreja só tem gente falsa, só tem gente assim, só tem gente assado. Mas ele não entende que ele mesmo tem problemas que precisam ser resolvidos espiritualmente, que precisa de um acompanhamento pastoral. E nossos irmãos do ministério que estão dispostos e prontos para poder ajudar a igreja a entrar no céu, no sentido de que eles são os líderes, né? Os nossos pastores, vamos falar assim. Essa pessoa ignora isso, ignora a disposição de nossos irmãos que muitas das vezes abandonam seus momentos de lazer, seus momentos familiares para poder cuidar do rebanho de Deus. Mas não, essas pessoas elas acham que todo mundo está errado e só elas estão certas. São essas as que vão se desviar e colocar a culpa na igreja. E isso existe desde o início, né, irmãos? O primeiro que fez isso foi Adão. Quando o Senhor foi questionar ele, ô Adão, mas por que você comeu o fruto? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele colocou a culpa na mulher e colocou no Senhor, mas não teve a condição de admitir, Senhor, quem errou foi eu, porque eu poderia ter orientado a minha esposa. Tá vendo? Mas nós cremos que Adão, ele ainda teve, pelo menos eu creio, que Adão ele teve certo arrependimento, que ele alcançou graça de Deus, mesmo causando todo esse transtorno. Mas, resumindo tudo, nós podemos crer que fazemos parte, porque às vezes pode aparecer o medo, né? Ah, mas e aí agora? Como que eu sei que eu sou da igreja de Deus de fato? Nós podemos crer que nós fazemos parte da igreja invisível se nós, por exemplo, não confiamos em nossa própria condição para sermos salvos. E nos entregamos e dependemos exclusivamente do Senhor para operar em nossas vidas. É isso. Isso é ser igreja. É confiar, é depender de Deus. E depender de Deus não tem errada, tá, irmãos? Depender de Deus não tem frustração. Confiar na sua santa misericórdia é primordial para nós. Mas aí vem outra pergunta que é ainda mais delicada. Existem tantas denominações hoje em dia. Por que existe tanto isso? Vou fazer um breve resumo para os irmãos. No início, a igreja ela surgiu sem denominação, sem organização. Quando chega ali por volta do quarto século, a igreja ela se institucionaliza. Mas ela não vira um nome, né? Um CNPJ, até porque naquela época não existia essa organização, essa constituição, né? Mas chega ali no quarto século, ela é melhor organizada, porque a igreja ela deixa de ser perseguida, ela ganha o apoio do Império Romano, que na época era quem conduzia boa parte do mundo conhecido. E em 381 depois de Cristo, o Império Romano é oficialmente declarado cristão. Isso daí não quer dizer muita coisa boa, irmãos, mas só para a gente ver que a igreja ela foi ganhando espaço por providência de Deus e algumas pessoas vendo essa providência, elas se aproveitaram também para poder fazer da igreja algumas coisas. Aí começaram a se intensificar as heresias e tal. Um grande cisma, um grande racha, vamos falar assim, uma grande divisão que ocorre na igreja é no ano 1054, quando a igreja do Ocidente e do Oriente se dividem. Mas aí nós vamos um pouco mais para frente, a Bíblia ela é restrita só para o clero, só para as pessoas que eram sacerdotes reconhecidos ali, né, pela instituição chamada igreja. E no século XVI,
ocorre com mais intensificação a Reforma Protestante, que é quando Martinho Lutero ele visualiza nas Escrituras que o justo é justificado, o homem é justificado somente pela fé, que é o que nós vimos aqui nesse ponto de doutrina, e a partir dali surge o livre exame das Escrituras, porque é quando a imprensa ela é criada também, então a Bíblia ela fica mais disponível para o povo e as pessoas começam a examinar as Escrituras. Considerando isso, que a Bíblia agora está na mão de todo mundo, naquela época, as pessoas elas vão ter o seu livre pensamento. Cada vez mais essa abertura vem acontecendo de livre exame e as pessoas elas vão aprendendo a partir das escrituras ali e vão tirando as suas conclusões. Com isso vão surgindo algumas denominações. A partir dali já, então surge o luteranismo, surge o calvinismo, surge mais para frente o anglicanismo, do anglicanismo surge o metodismo, e aí vai. Não vou me aprofundar muito na história, porque aí seria um outro momento que, quem sabe um dia Deus prepara da gente fazer. E aí chegamos aos tempos de hoje, né? E temos diversas denominações religiosas, que uma tem uma organização específica, outra tem um procedimento assim, outra tem um procedimento assado, mas que o que nos põe em pé de igualdade é a base a qual nós cremos. Então, por exemplo, assim, você vai buscar a igreja que crê nesses 12 pontos de doutrina, às vezes formulado de uma forma diferente, organizado com um pouco mais de 12 ou com um pouco menos de 12, mas é a base, é a crença na Bíblia como infalível palavra de Deus, a crença no Deus triuno, a crença em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a crença que o mal existe e ele será derrotado, a crença na salvação somente pela fé, a crença na ministração dos sacramentos, como Santa Ceia e Batismo, a crença de que Deus ele é poderoso para operar de forma extraordinária na vida das pessoas, através de dons espirituais, que o Senhor confere à igreja conforme a utilidade, a crença na segunda vinda de Cristo e a crença na ressurreição dos mortos, basicamente, é a crença que durante esses 2000 anos de história aí foi considerado como basilar, né? E também a crença na santificação, né? Não existe igreja que não busca santificação. Isso aí não é igreja de verdade. Então existem denominações diversas hoje em dia, mas nós precisamos focar na base, né? Por isso a gente perde muito tempo discutindo placa de igreja e procedimento e tal. Ah, que você veste camisa azul e não pode, porque é assim e tal, tal. Isso é um exemplo tosco, tá, irmãos? Não tem nenhuma igreja que tem essa regra, não, pelo menos que eu saiba. Mas, você veste vermelho e por isso você não vai ser salvo. Isso aí não existe, tá? São coisas secundárias. No secundário, a gente não precisa se preocupar. A gente vai cumprir a disciplina da denominação onde nós estamos, mas nem todas as denominações pensam iguais a nós e nós precisamos ter bom senso para poder entender que no essencial nós temos unidade e no que não é essencial nós vamos ter bom senso, né? Não é uma igreja herética. Não, é uma igreja ali, é nossos irmãos. Não, temos que saber diferenciar. O que é base, irmão? O que é base? Nós temos que saber o que é base, tá? Essas igrejas de teologia da prosperidade aí, esse pessoal que só sabe falar em enriquecimento material, isso aí já é um problema, né? Já é um problema. O Senhor Jesus, ele sempre falou de nós termos cuidado com as riquezas, não nos impediu de sermos ricos, mas também o nosso achegar a Deus não pode ser pensando em dinheiro, certo, meus irmãos? Louvado seja Deus.